amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia, uma pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. E também pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital e canal 20 da TV Analógica. O nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat do site da AltV e também o telefone do ouvinte que está à sua disposição 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, jornalista, empresário Antônio Carlos Cimino. Cimino, prazer tê-lo aqui. Prazer, Zancopé, mais uma vez estar com você, é uma honra. Agradeço o convite da Zenilda, do Ticarelli e do Fausto Camunha, o seu convite. Para mim é uma honra estar com essa bancada tão importante. O Cimino é diretor do Jornal da Zona Leste e presidente do Sindicato de Jornais e Revistas de Bairros, correto? Corretíssimo. E tem várias outras atividades ainda que... Eu tenho algumas atividades que eu não remuneradas. Eu sou o rei de ser presidente de entidades não remuneradas. Mas é isso que nós precisamos, quem se dedique realmente para poder fazer as coisas andarem. É verdade, eu gosto. E a dedicação ao Juventus? Total. Eu sou juventino de carteirinha, de batismo. Foi batizado lá no clube, estamos trabalhando bastante, o clube está ganhando todas agora na terceira, estamos trabalhando para ir para a segunda e para retornar especial. Sociólogo Getúlio Ranachiro, prazer tê-lo aqui, Ranachiro. Prazer é todo meu, meus cumprimentos a você, ao Fausto e aos companheiros da mesa. Também conosco o economista Fábio Mazeu. Fábio Mazeu, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, Zancopé. É um prazer estar aqui falando um pouquinho, comentando os fatos, vai falar um pouquinho da Previdência, de saúde. Você é do Metros, você é presidente do Metros. Isso, O que é o Metros? Metros é o fundo de pensão do metrô de São Paulo e também é operadora de saúde, que atende aí a família metroviária. Temos aí 31 mil vidas, né? Temos um plano de altíssima qualidade, considerado a joia da coroa do metrô. E temos aí os nossos 2 planos de previdência que permitem você ter uma qualidade de vida pós-emprego. A gente procura dar segurança para a família metroviária e para os metroviários poderem fazer o trabalho deles, fazer São Paulo andar. Também conosco o arquiteto urbanista Fausto Longo. Prazer tê-lo aqui, Fausto. Prazer é todo meu. Agradeço a presença de a gente poder se comunicar aqui com a comunidade italiana, ao programa Gente que Fala, o Zancopé. Parabenizar e dar um abraço no Luchetti, que sempre é um pioneiro na TV digital no Brasil, né? Essa coisa da internet. E também ao Fausto Camunha, parabenizá-lo por essa trajetória que tem e que representa aí um grande passo na área de comunicação do nosso país. Eu anunciei como arquiteto e urbanista, porque se eu anuncio como senador, eu ia... mas é senador do parlamento italiano. Sim, a gente foi eleito para o Senado da República Italiana para representar os ítalos descendentes e os italianos que vivem no território sul-americano. Como funciona, por favor? É o seguinte, a Itália, que aliás é um exemplo que o Brasil deveria seguir, a Itália, todos aqueles países onde existe uma grande concentração de ítalos descendentes e italianos, a Itália criou essa representação, dá direito a esses cidadãos de ter no Senado da República e na Câmara dos Deputados uma representação formal, ou seja, um senador e um deputado como outro qualquer. E a comunidade, então, italiana e ítalo-descendente que obteve o título de cidadania podem exercer o seu direito a voto, tanto sendo candidato como votando nos seus representantes. E a América do Sul, na eleição de 2013, nós tivemos aí 80 candidatos a deputado na América do Sul e 29 candidatos ao Senado. E o Brasil acabou sendo aí privilegiado com a eleição da Renata Bueno como deputada, que é a deputada que representa, quer dizer, uma brasileira
e descendente de italianos, que volta para a Itália representando aqueles que um dia vieram ajudar a construir essa nação. E aqui em São Paulo a gente conseguiu eleger o nosso nome. Logicamente que nós somos senadores da América do Sul. Porém, é um pouquinho de orgulho saber que a gente nasceu em terra paulista e acaba retornando para a Itália com uma função tão importante que é contribuir para o aperfeiçoamento do processo legal, da democracia, enfim, do desenvolvimento do país. Né? E quantos deputados e senadores? Apenas o senhor Nós como temos, senador? nós temos 2 senadores na América do Sul. Sim. E nós temos 4 deputados. Os 2 senadores sou eu, aqui praticamente eleito pelo Brasil, e o Cláudio Zin, que é um médico, foi ministro da Saúde da Argentina, um médico muito conceituado, tem um estilo assim, tipo Drauzio Varela, sabe, muito dedicado às questões do voluntariado, como o Timino, né? É uma pessoa muito empreendedora nessa parte do voluntariado, na área da saúde em Buenos Aires, e até um orgulho tê-lo como colega. É um batalhador para a questão da saúde na Argentina. Foram eleitos o Mário Borghese, por Córdoba, também é médico, o Ricardo Merlo como deputado, o Fábio Porta, que ele é italiano, mas tem uma vida dele toda dedicada ao Brasil, ao estado de São Paulo, casado com uma brasileira, tem 2 filhas brasileiras, quer dizer. E a gente forma um time, então, dos 6 que defendem aí os interesses da comunidade italiana na América do Sul. Parabéns. Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a proposta que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos e promete colocar ainda mais lenha na fogueira dessa já acalorada discussão. A Comissão Especial da Câmara, que será responsável por conduzir o tema nos próximos meses, será instalada na próxima quarta-feira, quando deverão ser escolhidos relator e presidente, e terá 40 sessões para decidir sobre o assunto. Quem pode abordar? Simino, Fábio, Fausto, Getúlio? Bom, posso colaborar aí com a minha opinião. Eu acho que isto já está atrasado, sou contra, crime não tem idade. Eu não entendi, está atrasado e você é contra. Sou contra, não tem que ter idade. Não tem que ter 16 anos, 14 anos, 10 anos. Crime é crime. É que nem buraco é buraco, não tem, é só questão de tamanho. Então não tem buraco pequeno, buraco grande. Então a maioridade para mim não tem que ter idade. Né? Crime de 10 anos, 12 anos, porque a delinquência ela vai diminuir. Hoje os malandros, os delinquentes maiores, aliciam os de 17, dos 16 anos. A hora que a lei virar para 16 anos, eles vão aliciar os de 14, os de 13. E isso não para. Imagina, o governo federal, gasta R$46 mil por ano cada detento. E não gasta a metade com a educação. Então, há um erro aí econômico, uma estratégia completamente errada. Porque quando a gente fala assim, não queremos assassino, não queremos o traficante, não queremos o ladrão, não queremos... Nós precisamos dar oportunidade a essa moçada, à educação, à ascensão social. Nós não podemos acabar com a riqueza, nós temos que acabar com a pobreza. E para você acabar com a pobreza, você tem que dar ensino. Então, quando a gente fala, olha, temos que acabar com o assassino, não é acabar com o ser humano assassino, nós temos que acabar com a atividade assassina. Então, para isto, nós temos que tirar qualquer tipo de idade, crime é crime. Fábio? Eu acho que, nesse aspecto, a gente que olha de outra geração, 16 anos hoje é muito diferente do que 16 anos há 30, 40 anos atrás. Isso significa que a comunicação, o nível de interação que a gente tem hoje no mundo faz com que o jovem de 16 anos que pode votar tenha que ter também a responsabilidade pelos seus atos. Obviamente, a gente não pode deixar que uma questão que acaba sendo uma questão, vamos dizer assim, quase que uma estratégia do crime,
seja utilizada para não permitir que esse jovem infrator tenha algum tipo de punição. Então, me parece que a questão que o governador levou e essa questão da maioridade a partir dos 16 anos, me parece fundamental que você tenha uma visão, vamos dizer assim, de dar responsabilidade no seu aspecto mais amplo para esses jovens de 16 anos. Biologicamente, 16 anos tem um aspecto, né, biológico que deve ser entendido também. Meu pai virou arrimo de família aos 16 anos, né? E, portanto, essa questão precisa ser vista de uma forma mais ampla em termos de não permitir que, por conta de uma idade, eu concordo com o Cimino, que o crime não tem idade, isso é verdade. Mas, de outro lado, se o jovem pode votar e ele tem esse papel de ativo na sociedade, ele também tem que ter a responsabilidade civil e criminal, né? Então, a gente acha que esse encaminhamento é uma discussão, obviamente, isso não vai resolver o problema, mas também não é possível que a gente crie um fato e contra aquilo que está acontecendo hoje na realidade. A gente está vendo o que está acontecendo e, de repente, essa questão, a própria população entende que você deve ter uma responsabilização, sim, do jovem infrator, à medida que ele já tem a capacidade de votar. Fausto? Bom, bom, como pai, né, às vezes eu fico imaginando, eu fico lembrando dos meus filhos com 16 anos, que para mim eram meninos, né, e imagino esses meninos, por exemplo, respondendo criminalmente, e talvez isso me assuste um pouco, porque eu via os meus filhos como meninos com essa idade, crianças, né. Mas, por outro lado, eu concordo com o Mazzeo que os tempos mudaram, a comunicação mudou, a escola mudou, quer dizer, a educação, o processo, a comunicação, tudo isso fez com que as crianças passassem por um processo de amadurecimento um pouco mais rápido daquilo que a gente assistia no passado. Eu, com 16 anos, empinava papagaio, né? Então, sim, lá pelas ruas de Piracicaba. Então, eu acho que realmente há necessidade de haver uma responsabilização criminal. Porém, eu concordo também com o Cimino que nós deveríamos ter um período, um processo de investimento sério na educação, inclusive no processo de formação que conduzisse ao amadurecimento do processo político a ponto de atingir esse grau de você criminalizar o jovem de 16 anos. Ou seja, sem você ter uma política séria de governo, no sentido de dar educação, dar oportunidade para o jovem participar de outras atividades que não sejam aquelas criminais. Nós temos tantas atividades, principalmente no Brasil, com essa parte relacionada à cultura, esporte, quer dizer, existe um potencial de ocupar a mente do jovem para outras coisas, mas, infelizmente, a realidade das periferias, a realidade de algumas famílias do ponto de vista de educação, do ponto de vista do emprego, da renda, acaba não permitindo aquilo que seria uma tarefa da família, porém que até esse mesmo processo de comunicação, de oferta de oportunidades, de tanta participação na vida social, acabou diluindo um pouquinho a presença da família, a importância da família nessa parte da condução da educação. Então, eu acho assim que o Estado tem um papel muito importante nesse processo. Então, eu concordo que tenha que haver uma criminalização, porém, eu concordo com o Cimino que a gente teria que ter um investimento maior no processo de educação para a gente formar uma nova categoria de gente que, aos 16 anos, se transformasse em cidadão. Que a grande pergunta é, eu criminalizo, mas eu transformei esse jovem de 16 anos num cidadão? Porque a cidadania... Quer dizer, o exercício da cidadania, que é esse contrato entre uma pessoa e o Estado, que significa assumir responsabilidades, deveres e direitos, deveria ser compreendido por um jovem de 16 anos. As nossas escolas passam esse tipo de formação? Propositadamente, o sociólogo Getúlio Ranachiro. Olha, Zancopé, tantos argumentos a favor da redução da maioridade penal, quanto os argumentos contrários à redução, têm um peso realmente importante. Essa não é uma discussão muito fácil de ter uma solução adequada que corresponda aos anseios da sociedade.
De modo geral, a sociedade pleiteia realmente essa redução. Os que são contrários à redução colocam a questão muito mais no problema prisional brasileiro do que qualquer outra coisa. Qual o fundamento? O fundamento é de que o nosso sistema carcerário, nosso sistema prisional, não reeduca ninguém, não socializa ninguém. Getúlio, Ou seja, a propósito do que você está se referindo, Peterson de Bauru, não seria injusto um jovem de 16 anos ser preso com os outros nas já lotadas cadeias brasileiras? Não iria aumentar e exceder as cadeiras? Pois é, Cadeias, esse é Peterson um de dos Bauru. argumentos que se coloca contrária a essa a redução da maioridade penal, no sentido de que o nosso sistema prisional não socializa, não ressocializa nenhum criminoso, nenhum presidiário. Por outro lado, os argumentos a favor, que foram inclusive expostos aqui, consideram que realmente o mundo mudou e, efetivamente, um jovem de 16 anos já tem uma maturidade, tem uma responsabilidade, inclusive do ponto de vista da família, muito maior do que na época quando se adotou este procedimento da maioridade a partir de 18 anos. O que eu coloco é o seguinte: o fato de você baixar ou não, eu acho que é importante de um lado, mas o mais importante é você criminalizar e você ter alguma solução adequada para, se você baixar a maioridade penal para 16 anos, ter uma forma melhor de você condenar essa pessoa, de fazer com que este criminoso cumpra, diferentemente dos outros, a pena até que ele tenha 18 anos. Ou seja, no fundo, eu acho que está muito mais em você aperfeiçoar, aprimorar e até mesmo um pouco a fazer com que haja um pouco mais de rigor na ECA do que propriamente na redução da maioridade penal. Tanto é que eu acho que a sugestão que o governador levou à presidência da República, levou ao Senado, e o próprio senador Aloysio Nunes Ferreira levou, me parece mais conveniente do que simplesmente você reduzir a idade para a maioridade penal. Mas a pergunta acho que fica no que o Fausto colocou, não é? Você criminaliza, mas socializou. Pois é, mas Seria é esse tal o- coisa. Quer dizer, simplificando o que ele eu colocou. concordo com você, concordo com você. Só que se nós formos esperar que o Brasil solucione todo o problema da educação, solucione todo o problema da saúde, solucione tudo para antes realmente resolver esse problema, depois nós resolvermos esse problema, nós temos que atacar os diferentes problemas que nós temos, sobretudo os problemas sociais, simultaneamente. Não dá para a gente esperar que a Amazônia tenha um sistema de educação de uma hora para outra realmente de primeiro mundo, não é? Que São Paulo tenha... São Paulo já até tem um sistema adequado de educação, mas que todos os estados brasileiros apresentem. Você pega a quantidade de problemas que nós temos no sistema educacional brasileiro. Eu não vou muito longe na questão da saúde. Não é? Nós não temos sequer um PS, um pronto atendimento adequado para atender a população mais carente. Quer dizer, então, não dá para a gente também ficar esperando... Aí São Paulo se equivale à Pois Amazônia. então, mas não dá para ficar, Lamentavelmente. Zancopé, a gente esperar que nós solucionemos primeiro esse problema para depois... Mesmo esse sistema prisional que nós temos, eu fiz parte da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou Carandiru, eu via que realmente aquele sistema, você não reeducava ninguém. Era impossível. Quer dizer, você tinha 10 mil prisioneiros, quer dizer, vivendo numa situação totalmente deprimente. Quer dizer, você não reeduca ninguém, pelo contrário, aquilo era uma verdadeira escola de crimes. Agora, como é que nós vamos resolver o problema? Nós temos, por outro lado, que aplicar penalidades àqueles que cometem crimes. Perfeito. Fábio Maziel, você é presidente do Metros. Sim. Metros é o
Como é que eu defino o Fundo de Metros? pensão do metrô. Fundo de pensão do metrô Atende... e operadora de saúde. É um dos modelos no nosso país. O Metros, eu posso dizer que é um dos modelos nesse sistema? Olha, eu diria que o trabalho que a gente fez, o Metros completou ontem 22 anos de existência do seu plano de benefício definido, né? É o plano 1 da Previdência Privada. Só que antes de ele operar a Previdência, ele já operava o plano de saúde no sistema de autogestão. A autogestão no Brasil, da saúde suplementar, vamos dizer assim, ela tinha um papel, ou tem um papel muito importante, mas ele foi, nesses últimos anos, de certa forma, com o crescimento dos custos da saúde, ele teve uma baixa de número de atendimentos para por autogestão por empresas. Nós éramos 9 milhões em 1995 de usuários, vamos dizer assim, de autogestão, hoje são 4 milhões e meio. Isso significa que a saúde se transformou numa das questões, vamos dizer assim, mais prioritárias e mais caras do país. No caso do metrô e do Metros, nós temos aí a grande oportunidade de ter um plano com uma qualidade, eu diria, comparado aos melhores, isso não sou eu que estou dizendo, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, nos deu mais de uma vez as primeiras colocações dos melhores planos de saúde do Brasil. E, recentemente, o ano passado, o melhor plano de saúde e atendimento à saúde do Brasil. Ou seja, não só na saúde pós, quando você está doente, né, mas a saúde pré. Então, a gente investe muito em promoção da saúde, investe muito em permitir que as pessoas fiquem saudáveis. Esse é o papel de um plano de saúde, não é só para atacar a doença. Mais difícil no Brasil é a prevenção. E, de outro lado, nós temos o nosso plano de previdência, que hoje atende os metroviários, são 11.500 metroviários, já temos 2.300 aposentados. E eu vou falar de números aqui, mas eu acho que os números... o início do Metros começou lá com 1993, dia 1º de abril, foi autorizado. No final de 93, nós tínhamos 29 milhões de patrimônio. Fechamos 2014 com patrimônio de 1.660 bilhões. Com 2 planos de previdência, o plano inicial, o plano de benefício definido, como a gente diz, hoje com 954 milhões, né? E temos o plano o CV, que é o plano que está aberto, que é o plano que tem hoje 602 milhões a partir de 2000. Nesse período, nós já pagamos 395 milhões em benefícios. As contribuições totais, em grandes números, dos participantes do plano, metroviários, você soma nesses 22 anos 340 milhões. O metrô contribuiu com 349 milhões. E de rentabilidade nós tivemos 1.365 bilhões. Ou seja, ele foi impulsionado, vamos dizer assim, os nossos planos, com uma rentabilidade média, no plano 1, de 16,5% ao ano. Isso dá mais de 48% da nossa meta atuarial, que é IPCA mais, hoje 5,75 e IPCA mais 6. Ou seja... Os aposentados do metrô podem ficar tranquilos? Podem ficar tranquilos. Plano de previdência, diferente do INSS, o pessoal confunde muito. Eu aprendi com o Getúlio muitos anos na participação comunitária na área de transporte. Eu saí da área de transporte, trabalhei 10 anos com o deputado Getúlio Hanashiro, na Secretaria de Transporte do município, Secretaria do Estado. A relação com os aposentados nasceu lá com o programa do Passo de Idoso. Foi o primeiro reconhecimento público, o Getúlio era o secretário, Mário Covas era o prefeito, para o aposentado. Foi lá que nasceu. E o tratamento é mais importante, essa que ficou. Né? O tratamento, o pessoal ia na fila e nós distribuímos, o Getúlio tinha lá orientados, distribuímos balinha para os idosos para ficar na fila. E eles ficavam na fila porque não precisavam ficar na fila, mas queriam tanto esse reconhecimento social que acabaram fazendo. Isso eu trouxe, vamos dizer assim, com a minha carga e acabei transformando o Metros para os metroviários, especialmente para os aposentados que não tinham plano de saúde,
o Metroviário tem o melhor plano de saúde do Brasil, mas quando chegava para o aposentado, ele ficava à mercê do mercado. Então, nós criamos os 4 planos, 2 de aposentados e agregados, e criamos uma coisa que é uma iniciativa que é quase única no Brasil, que é um fundo de subsídio para os aposentados. Esse fundo de subsídio, quem paga são os ativos, os empregados do metrô. Uma contribuição para os aposentados. E com essa contribuição, o aposentado pode ter, quando se aposenta no Metros, até 60% de desconto. Ou seja, ele tem um plano de altíssima qualidade e ele vai pagar, na última faixa, a partir dos 59 anos, R$ 350. Se você for ao mercado, isso custa 4 vezes mais, né? Então, na verdade, a gente conseguiu viabilizar uma estrutura financeira que permite que, no longo prazo, né, a gente vá criando um fundo uma reserva financeira, uma reserva que tem que ser constituída, tem que estar sempre trabalhando essa reserva, para que os aposentados tenham. São 2.600 aposentados que têm hoje direito a esse subsídio. Parabéns. O Jefferson, do Rio de Janeiro, se a educação fosse prioridade nesse país, não precisaria de redução de maioridade penal. Não teríamos cadeias lotadas, né? O Normandio da Lapa, recuperação de menor para reduzir criminalidade adolescente. Qual é o papel da Fundação Casa? Pergunta o Normandio da Lapa. Saberia responder, Ranachiro? Olha, deveria ser o papel nobre de ressocializar, mas é muito difícil, não é? Eu acho que nós temos um problema grave, que a quantidade acaba interferindo na qualidade. A quantidade de menores é muito grande e a possibilidade do Estado de realmente melhorar as condições, a qualidade desse processo de ressocialização vai se tornando cada vez pior. De modo que nós temos que encontrar realmente outra maneira de resolver esse problema. E eu quero aproveitar a brecha daquilo que o Fábio Mazeu colocou com muita satisfação, é que realmente nós precisamos encontrar esse caminho que o Metros encontrou, porque hoje a questão da previdência privada e a questão dos convênios médicos virou para os aposentados ou para as pessoas mais idosas um encargo extremamente grave, porque há um ônus muito forte para aquelas pessoas que ultrapassaram uma certa idade, ao contrário do que ocorre com outros benefícios na questão da saúde. Quanto mais idosa for a pessoa, mais ônus ela tem, não é? Então, eu acho que e a questão da saúde no Brasil está ficando cada vez mais complicada, mais difícil e mais, sobretudo, pior para essa população mais idosa, é que eu acho que o trabalho que o Metros desenvolveu, tanto na questão da previdência complementar quanto na questão da saúde, realmente é primoroso. Você está acompanhando Gente que Fala e nesta quinta-feira, véspera de feriado, nós temos as dicas da FIPESP, conosco a Gisele Souza, do setor de eventos. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. O meu boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, segurança alimentar é o tema da palestra a ser dirigida por Thaís Manfrinato Miola, nutricionista titular do Hospital AC Camargo Cancer Center, na sede social da FIPESP, Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. O evento, planejado pela Coordenadoria de Esportes da FIPESP, tem como objetivo auxiliar na conscientização dos associados a respeito de uma alimentação equilibrada para se viver mais e melhor. A parceria com o Hospital AC Camargo Cancer Center ajuda a fortalecer o tema aprovado pela Organização Mundial da Saúde para 2015? Com certeza, Zancopé. Muita gente sabe que uma alimentação saudável contribui para se evitar doenças, inclusive o câncer. Porém, nem todos dão a devida importância para isso na prática. A palestra, dirigida por um especialista do Hospital AC Camargo, vai ter o peso que pretendemos para atingir os nossos associados, ou seja, prevenção. Tem pesquisas que comprovem ser possível evitar doença apenas alterando a dieta, Gisele?
Algumas pesquisas sugerem ser possível a prevenção de cerca de 30% dos casos de câncer apenas observando com mais cuidado os alimentos que normalmente colocamos no prato. E isso é fato, porque alguns ingredientes funcionam como antioxidantes, fornecendo ao organismo substâncias imprescindíveis para combater os radicais livres que atacam as células. Só para lembrar, o contrário também é verdadeiro. Uma alimentação desequilibrada, ruim, nos colocam no grupo de risco, com a possibilidade de apresentar a doença. Quais os alimentos que fornecem antioxidantes? Essas substâncias antioxidantes estão nas frutas, verduras, legumes e carnes. Entre os fundamentais para a manutenção da saúde do organismo estão as vitaminas C, encontradas nas frutas cítricas, E, óleos vegetais, grãos e nozes, e A, alimentos de cor alaranjadas, amarelos e vermelhos. E o zinco, um mineral presente nas carnes e nos laticínios. Os interessados em participar do evento, que promete trazer mais esclarecimentos, devem entrar em contato com a Coordenadoria de Esportes da AFPESP e pelos telefones 11 3293 9551, finais 9552, 9557, 9555, ou pelo e-mail esportes@afpesp.org.br. As vagas são limitadas. Agradeço a Gisele Souza, que é do setor de eventos da FIPESP, participando conosco mais uma vez no Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos. Retornaremos em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV,
um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital e canal 20 analógico. Getúlio Ranachiro, deixa eu identificar aqui, a Moacir da Cachoeirinha. O senhor teria informação de quantos quilômetros de metrô foram efetivamente construídos e colocados em operação nos 20 anos em São Paulo? Cerca de 76 quilômetros de metrô. Na verdade, nós implantamos cerca de menos de 2 quilômetros por ano de metrô em São Paulo. Ou seja, São Paulo necessitaria ter uma rede de pelo menos 250 a 300 quilômetros de metrô. A partir daí, a gente pode pensar em qualquer outras alternativas do ponto de vista de restrição de circulação dos veículos. Simino, se for aprovada a redução da maioridade penal para 16 anos, quanto tempo o senhor avalia que demora para que se requeira a redução para 14 anos? A pergunta do teu conterrâneo da Moca, Jair. Mais 50 anos. Você é otimista. Não, por isso que tem que revisar agora. Acho que o problema da maioridade, já que o Congresso hoje está aberto, receptivo para esse tipo de discussão, acho que chegou o momento para diminuir mesmo. Mas não vai acontecer, infelizmente. Imagina, para 16 anos está já essa balbúrdia toda, o Congresso está muito aquecido em relação a esse tema. Eu acredito que não vá, uma sugestão nossa não vá adiante. Mas eu acho que já se prepare, porque nós temos aí eleições municipais o ano que vem. Acho que o reflexo do parlamento vai refletir no municipal, e depois nós temos a eleição para deputados. E o povo precisa saber que quem faz as leis são os nossos candidatos, e ninguém cobra. Eles acham que votou, está resolvido o problema eleitoral, e não é assim. Nós precisamos cobrar as atitudes das pessoas às quais a gente elegeu, mesmo porque há um receio de cobrar. Eles são funcionários públicos, e como funcionário tem que funcionar. E a maioria não funciona, infelizmente. Então, nós temos que cobrar atitudes dos nossos governantes, dos nossos deputados, pois eles é que fazem as leis. Então, eu chego à rua, como deve ser o sentimento de todos, ou de uma grande maioria, pelo menos os que, nós, por exemplo, saio à rua, eu não sei se meu carro vai estar lá, eu não sei se eu vou ser abordado, eu não sei se eu volto para casa hoje, eu não sei se eu vou a um restaurante, que diminui muito a ida por conta de assaltos a restaurantes. Há um sentimento de insegurança muito grande, né? As mulheres atacadas. Então, nós precisamos repensar isto. Há que se pensar numa não-idade para o criminoso. Fausto Longo, senador do parlamento italiano. Como se torna um senador italiano aqui no Brasil? Qual é o processo? Bom, a primeira coisa é que você tem que ser italiano, né? Sim, obviamente. Sim. Você tem dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade. Quer dizer, na verdade é o seguinte, a dupla nacionalidade significa que você tem direitos e deveres com a sua nação, onde você nasceu, porque o regime no Brasil é ius solis. E você tem direitos e deveres com a nação italiana, que é a nação onde eu abracei como segunda cidadania, e que é considerada a primeira lá, tá certo? E que é ius sanguinis, ou seja, lá o regime de transmissão da cidadania é pelo sangue, e no Brasil é para quem nasce, tá certo? Então a Itália reconhece todo e qualquer cidadão que tenha consanguinidade com a ascendência italiana, que tem o direito de obter a sua cidadania. Como eu já disse antes, a cidadania é um contrato entre o cidadão e o Estado.
né? Tem direitos e tem deveres. Agora, uma pergunta delicada. Se aqui nós cobramos dos nossos parlamentares a presença no parlamento e eles pouco estão lá, como fica alguém que é do parlamento italiano e está no Brasil? É obrigado a participar normalmente, tanto que a gente fica... Por exemplo, a minha atividade, eu fico 30 dias na Itália e 10 dias eu visito a América do Sul. 5 dias eu permaneço no Brasil e 5 dias eu escolho um país ou um estado para a gente poder conversar com a comunidade, para sentir quais são os seus problemas, a gente interferir. Existem problemas graves da comunidade italiana, e que a gente tem que interferir junto aos governos dos países, que tem o papel do embaixador, tem o papel do consulado, que atende às demandas do cidadão, o embaixador que representa a nação italiana perante as outras nações, mas tem um problema que é a representação do seu povo. Então, como representante do povo italiano, se tem um problema grave, por exemplo, na Venezuela hoje, existe uma perseguição clara e evidente contra a comunidade italiana, inclusive com ações orientadas pelo governo para subtrair propriedades, empresas de italianos que estão lá há 50, 60 anos e que são obrigados a vender, por exemplo, a sua propriedade para pessoas indicadas pelo próprio governo. Então, por exemplo, nós somos obrigados a conversar com o governo, com o parlamento do outro país, no sentido de proteger a comunidade italiana. Então, esses 5 dias que eu passo em cada país é exatamente para isso. Neste período em que eu estou, existem 2 características, período que eu estou fora da Itália. Existem missões, que o Senado aprova a atividade que eu estou fazendo fora da Itália, portanto é uma missão, e existe a falta. 90% do tempo que eu estou aqui, eu não peço para estar em missão, por quê? Porque aqui é o território onde eu represento efetivamente a população. Então eu estou na circunscrição que é da minha responsabilidade. É como um senador que sai de Brasília e vem para São Paulo. Só que a cada falta que eu tenho nesse congresso, eu pago 300 euros de multa. Então, cada falta que eu tenho no Senado, eu pago 300 euros de multa. Lá você não tem, por exemplo, assim, carro oficial, apartamento funcional, assessor ou secretária. Lá você ganha o seu salário. E é com o seu salário que você paga a sua residência, a sua secretária não é funcionária do Senado, o funcionário é do senador, tá certo? Então, ele é bem diferente o sistema, o regime que é aqui no Brasil. Aqui a gente sabe, por exemplo, que tem o jeton incentivo, quer dizer, quando a pessoa participa, recebe o jeton, mas quando não participa, recebe o salário do mesmo jeito. Lá não, você recebe o salário e se você falta, você paga 300 euros de multa por sessão que haja votação. Então, é uma coisa bastante diferente, né? Quase um voluntariado, quase um voluntariado. Embora cada senador receba... Quantos, eu não sei se coloco como descendentes, quantos cidadãos nós temos no Brasil, Olha, na América? A América do Sul são 60 milhões de ítalos descendentes. É uma outra Itália. A Itália tem 61 milhões de habitantes, na América do Sul nós somos 60 milhões. Divididos mais ou menos assim, 20 milhões na Argentina, 30 milhões no Brasil e 10 milhões espalhados entre, principalmente, Uruguai, Venezuela e Chile. E os outros países com um pouco menor presença. Sua atuação é na América do Sul? Na América do Sul. América do Sul. E nós temos no Brasil 30 milhões, no estado de São Paulo nós somos 16 milhões de ítalos descendentes. E na cidade de São Paulo, 4 milhões de ítalos descendentes, que fazem de São Paulo a maior cidade italiana do planeta. Agora, eleitores, ou seja, eleitores, aqueles que efetivamente obtiveram o direito de representar e ser representado, somam hoje 1,5 milhão de eleitores na América do Sul. A Juliana pergunta várias coisas sobre as cantinas, gastronomia italiana aqui em São Paulo, os escândalos do Berlusconi. A Juliana aqui de São Paulo. Talvez fosse interessante começar pelo Berlusconi, que é a figura, que é um ícone. Eu acho que a Itália conseguiu vencer uma etapa muito importante da sua história, que foi mandar o Berlusconi para casa. O Berlusconi, durante 22 anos, na verdade, destruiu um pouco da moral e um pouco da autoestima do povo italiano pela própria Itália. É um excelente empresário, mas se tivesse emprestado à vida pública o mesmo empenho que teve na sua vida privada, talvez tivesse sido o maior estadista que já passou pela Itália. Infelizmente,
tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista ético, foi um péssimo exemplo para a Itália e para o mundo. Eu acho que hoje a gente recupera um pouco, graças a essa conduta muito séria que teve o nosso presidente lá, o Giorgio Napolitano, e agora senador e vitalício, e o que o substituiu, que é o Sérgio Mattarella, dois nomes assim que emprestam institucionalmente à Itália uma credibilidade que permite ela retomar o seu processo de desenvolvimento. Inclusive o primeiro-ministro, um jovem de 39 anos, o Matteo Renzi, que está dando uma demonstração de atitude e coragem no sentido de promover as reformas necessárias para a Itália se modernizar, inclusive com a proposta de fechamento do próprio Senado, e que nós todos votamos, o Senado próprio votou o fechamento do Senado, e a Câmara votou, e agora vai para plebiscito também para eliminar aproximadamente 260 milhões de euros por ano que é gasto na atividade. Mas zera o Senado? O Senado passaria a ser formado por aqueles que efetivamente representam o interesse das regiões e que garantem o federalismo, que são os governadores de Estado, os presidentes das Assembleias Legislativas e os prefeitos das capitais. Se o senhor falar isso aqui no Brasil, eles mandam definitivamente o senhor embora para a Itália. Quer dizer, a partir de 2018... de 2018, este Senado como tal não existirá mais. Existirá, na verdade, esse Senado formado pelos governadores, presidentes dos conselhos regionais e prefeitos de capitais, que vão lutar por verbas e para a saúde, vamos dizer assim, de suas regiões, né? Essa pergunta também o senhor respondeu ao Walter de Moema. Alguma coisa sobre a gastronomia italiana daqui? Olha, eu acho que, em relação à pizza, eu acho que se come melhor em São Paulo do que em qualquer lugar da Itália. Bom, na verdade é o seguinte, a gastronomia brasileira não é muito o tema do Senado, mas vamos lá. O importante é que a gastronomia brasileira herdou muito, né, do modelo, da forma de fazer, embora os ingredientes sejam um pouco diferentes, mas é muito interessante você percorrer, por exemplo, as cantinas e as pizzarias de São Paulo, que você sente um pouquinho o sabor que veio dos nossos antepassados. Mais que isso, é importante dizer que a nossa Moca vai receber aí, com o esforço não só do nosso mandato, mas com o empenho da comunidade italiana, nós estamos nos dedicando a devolver para São Paulo o Hospital Ítalo-Brasileiro. É um pouco vergonhoso que a gente ande por São Paulo e veja o Hospital Nipo-Brasileiro, vê o Hospital Sírio-Libanês, vê o Hospital Beneficência Portuguesa, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Hospital Albert Einstein, e a gente não encontra mais a casa dos italianos na parte da saúde. Então nós assumimos a responsabilidade de devolver a São Paulo o Hospital Ítalo-Brasileiros. Conseguimos o projeto gratuitamente, 16 milhões de euros, do Renzo Piano, que é um dos maiores arquitetos da Itália hoje, do planeta, autor do Bilburg de Paris, do aeroporto de Osaka, do maior pré-edifício da Europa, que é o Sheraton, em Londres. Enfim, é um dos grandes nomes da arquitetura mundial. Doou para a cidade de São Paulo o projeto do Hospital Ítalo-Brasileiro. Ganhamos o projeto executivo de uma empresa trentina, a ATA Engenharia, no valor de 6 milhões de euros. E mais que isso, ganhamos o terreno do prefeito Fernando Haddad, Rua Jaibarás, 251, Moca, atrás do Sesc Belenzinho, a 300 metros da estação Belenzinho. Será a próxima manchete do Jornal da Zona Leste, que certamente está reivindicando o hospital há muito tempo. Por coincidência, me permita, Fausto, de manhã estive agora com o prefeito Haddad e estamos falando exatamente sobre isso. A ideia, ele já havia comentado comigo, sobre o hospital na Moca, e agora o Fausto está confirmando esta informação. Isso aliás, temos que dizer que a disponibilidade do prefeito não em ceder um terreno, mas de incorporar a nossa causa, eu devo, em nome da comunidade italiana, eu devo deixar meu agradecimento, porque eu senti, assim, olho no olho, um entusiasmo por essa ideia de deixar um legado, quer dizer, usar o mandato para deixar um legado dessa natureza para a cidade de São Paulo. Repete o endereço, por favor. É Rua Jaibarás, 251, Moca. Esse vai ser o endereço da saúde dos ítalos paulistanos, né? Djalma pergunta ao Cimino qual o futuro das revistas semanais, que estão perdendo assinantes, leitores. Djalma. É verdade, o Djalma tem toda a razão. As revistas, os jornais diários estão perdendo suas tiragens e nós, jornais e bairros, estamos crescendo.
Ninguém mora no país, ninguém mora no estado, ninguém mora na cidade. Nós moramos no bairro. E nada mais importante do que o que acontece no meu bairro. Por exemplo, essa notícia que o Fausto Longo comentou. Para a Moca, isso é fantástico. O que interessa esse hospital, por exemplo, em Sorocaba, não reflete muito. Interessa para os moquenses, para os moradores da Zona Leste, para a comunidade italiana, que haja esse hospital. Então, me interessa saber se vai ter ciclovia no meu bairro, se vai ter o hospital, a maternidade, água, luz, poste, guia, sarjeta. No meu bairro, quero saber se vai mudar a mão de direção da rua que eu frequento, que eu passo para sair da minha casa, do meu escritório. Então, nada mais antigo do que o jornal do dia anterior. E há um jornal semanal, que é o Jornal de Bairro, né? Perfeito. Ranachiro, mais ou menos repete aqui a pergunta, agora é do Rui Alves do Paraíso. 20 anos é muito pouco. Aí você mexeu, eu não sei onde é que está. 20 anos é muito pouco. 20 anos é muito pouco para quê? Para o metrô, que você se referiu há instantes, a extensão do metrô em São Paulo. Existem outros países que em 20 anos chegaram o caso do México e mesmo de Santiago de Chile, chegaram a implantar mais de 100 quilômetros de metrô. Quer dizer, nós estamos realmente atrasados na implantação do metrô. Nós já deveríamos ter, nessa altura, cerca de 200, 250 quilômetros de metrô. Nós estamos muito atrasados. Nós poderíamos estar implantando cerca de 6 a 7 linhas de metrô de cerca de 15 quilômetros cada linha por ano. Perfeito. Fábio, Jânio Costa, do Tremembé, pergunta sobre os investimentos que o Metros fez no Banif. O banco faliu, como fica a situação? Jânio Costa, do Tremembé. Veja bem, nós temos investimentos bastante diversificados, né? Só para você ter ideia, nós temos de título público cerca de 600 milhões. A nossa rentabilidade demonstra que é necessário você ter um arcabouço de investimentos que tenham tanto em renda fixa quanto em renda variável, que são ações. Nós temos investimento na economia real, que são fundos de investimento, a gente chama de private equity, e, ao mesmo tempo, em fundos de investimento de imobiliários, né? Temos também investimento na parte de imóveis, temos 3 participações em shopping center, e temos também investimento no setor de tecnologia, biotecnologia, setor de florestas, enfim, é um arcabouço de investimentos. Quando você tem um arcabouço de investimento, para ter essa rentabilidade que nós tivemos, obviamente, você tem que ter uma diversificação bastante grande. Dentro dessa diversificação, você tem investimentos em chamada renda fixa, crédito privado. Ora, crédito privado, você tem riscos. No caso específico, como nós estamos com uma arbitragem, eu não posso falar muito aqui, mas nós estamos fazendo uma execução de garantias. O Banif, em termos de Brasil, ele não faliu, pelo menos. E a nossa questão com o Banif ele é o banco cobrador e também tem uma garantia, uma fiança que nós estamos executando. Isso está em arbitragem e, portanto, a gente espera receber. E já temos uma carta-fiança que garante, em qualquer situação, o deslinde desse fecho aí. O Cícero de Itapevi, a tua pergunta exigiria do Fábio uma semana para ele responder sobre a economia brasileira, viu, Cícero? Não apenas uma edição do Gente que Fala, né? Ele quer que você coloque a economia na ponta do lápis, sobre como levar o Brasil para frente. Realmente é complicado, mas eu entraria no assunto de hospitais, já que é uma coisa importante para nós. Nós temos desenvolvido análise, a área de saúde no Brasil, inclusive, é um setor de grande movimentação, né? E que ainda não está explorado adequadamente do ponto de vista dos investidores, né? Recentemente foi permitido o investimento estrangeiro aqui e, por isso, a tendência é você tenha um crescimento maior nesse setor. Mas uma coisa que eu tenho que deixar muito claro, é muito importante, quando a gente olha do ponto de vista econômico, os hospitais no Brasil
e São Paulo são hospitais de primeira qualidade. Você tem hospitais que são os melhores da América Latina, quem sabe do mundo, em diversas especialidades, mas tem que mudar o modelo de gestão. Nós, planos de saúde, nós não visamos lucro. Tudo que a gente arrecada é para pagar os custos. Muito bem. Só que hoje, nosso custo, 65% é em material e medicamento. Ou seja, o hospital vive de comércio e devia viver de serviço. Ou seja, o serviço para pagar o médico, os honorários, representa na nossa conta 14%. E olha que nós criamos uma situação, uma rede de referência, que a gente fez uma negociação melhor, tanto para hospitais como médicos, que a gente paga 3 vezes o que se paga no mercado, para que ele atenda de forma adequada às pessoas. O que a gente quer fazer com isso? É preciso que o hospital seja remunerado pelo seu serviço e deixe de ser remunerado pelo comércio. Infelizmente, o que a gente vê hoje é que você vai no hospital, se você vai ter uma cirurgia, material e medicamento, ele tem um peso, e em cima desse peso vem ainda a taxa de comercialização. Você entra no quarto, tem lá uma caixa de luva, uma caixa de algodão, uma caixa de... Esse é o medicamento que ele vai usar 2, mas você vai levar para casa, mas você pagou 30% em cima do valor que o hospital... Então, realmente tem que haver um encaminhamento... Da economia brasileira não dá para falar agora. Né? Olha, eu poderia fazer Eu não tenho mais tempo, mas... um desafio, uma proposta aqui, de que o Metros entrasse para colaborar com o Hospital Italiano no sentido de ajudar a desenhar um modelo de gestão que seja o mais adequado possível. Porque o objetivo desse hospital realmente é prover saúde e não gerar negócios. Né? Maravilha. Então, só registrando que hoje, 19h30, estreia na AltV o programa Opinião Tricolor, que trará todos os assuntos relacionados ao São Paulo Futebol Clube. Apresentação de Arthur Endler, Carlos Porte. E no primeiro programa, o apresentador César Filho. Timino, já aprendi como é que... Timino. Antônio Carlos Timino, agradeço. Muito obrigado pela oportunidade e aprendi, como sempre, aprendo muito aqui com a bancada. Fábio Mazeu, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, agradeço. Espero que o convite que ele fez tenha alguma... Com certeza, nós estamos à disposição. Possa prosperar. Não só para uma relação ítalo... brasileira, descendente de italianos do Sul, né? Mas a gente está muito interessado, sim, e pode ajudar, sim. A gente tem alguma coisa envolvida. Senador Fausto Longo, grato por ter vindo. Primeiro, agradecer a oportunidade. São poucos os mecanismos que a gente tem de comunicação com a comunidade italiana, então esse espaço foi maravilhoso para a gente... Possa agendar outras estadias no Brasil para participar do Gente que Fala. E me coloco à disposição, você pode considerar que você tem um porta-voz no Senado Romano. Getúlio Ranachiro, muito obrigado bom tê-lo a aqui, você Ranachiro. e aos companheiros da mesa. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon. Na pauta, José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio, Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benebenê. Na direção da AltV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, sexta-feira, meio-dia. Gratos, até lá.